Boa noite a todos. De antemão, quero externar os meus agradecimentos ao Lucas por ter aceito esse convite de participar da segunda edição do Reconnect. E interessante é que eu já acompanho o trabalho do Lucas há um tempo, admiro, né, os conteúdos postados, todo o acervo literário que ele compartilha. E confesso que, embora eu não tive oportunidade de estar com o Lucas presencialmente, eu me sinto muito próximo ao Lucas, devido à convergência da busca, à convergência dos ideais mais elevados, podemos assim dizer. E é uma honra, Lucas, tê-lo conosco. Eu sei que você é uma pessoa eclética, versátil, que já trilhou uma jornada evolutiva muito significativa. Conforme episodicamente a Ana fala, é uma alma antiga. É uma alma que está experienciando essa tridimensionalidade. Quem sabe como o Bodhisattva veio para servir, veio para se doar, veio para, de alguma forma, verter o seu ser em prol da humanidade. E muito me alegro em tê-lo conosco. E o bacana disso tudo é que, nessa edição especificamente, Ana, a gente acabou tendo a sorte de ter alguns buscadores aqui do Rio. O Lucas, ele mora relativamente próximo. Acredito que em breve terei a oportunidade de vê-lo presencialmente e será muito edificante, sem sombra de dúvidas. Mas é isso, meu nobre. Sinta-se em casa, sinta-se co-participante, né, dessa família Reconnect. E aqui é apenas o início de uma grande caminhada. Tamo junto. Gratidão. Lucas, o nosso coração te recebe, te acolhe e agradece imensamente esse carinho que você teve, essa atenção que você teve em estar conosco, em compartilhar sua filosofia de vida. Pois, pelo pouco que eu te acompanhei, o que você compartilha é o que você vive, é o que você acredita, é o que você faz. E, sobretudo, o que você sente na tua alma, como buscador, né? Como ser sensível que é, carregando essas informações tão profundas e vertendo elas a quem te procura, a humanidade. A nossa gratidão por você gerar essas sementes e espalhar no campo de nossas almas. Nós vamos acolher com muita, muita gratidão. Muito obrigada por você estar aqui agora, tá? Seja muito bem-vindo ao Reconnect. Boa noite, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês. E é engraçado que a fala do João e da Ana fizeram muito sentido com o que eu canalizei de trazer aqui. Quando o João entrou em contato comigo, eu já liguei as anteninhas e já deixei a percepção aberta para receber o que eu precisava falar, mais do que eu gostaria de falar. Passaram alguns dias e aí algumas intuições vieram. Primeiro, essa ideia do título, o sentido da vida, porque, como vocês falaram sobre ser buscador, é algo que permeia a minha vida desde a minha adolescência. E logo depois eu intuí, canalizei 4 tópicos que serão os 4 pilares dessa palestra da minha fala. Antes de tudo, eu gostaria de já avisar que eu não pretendo responder se existe ou não um sentido da vida e qual é. Na verdade, eu, na minha jornada experimental, vivente, somado às minhas leituras, eu percebi alguns padrões existenciais que são antigos, não são de agora, são padrões existenciais que acompanham a humanidade já há bastante tempo e que esses padrões existenciais, se eles não dão o sentido da vida, certamente, eu arrisco afirmar, que se a gente estiver desalinhado desses padrões, a vida carecerá de sentido. Os 4 tópicos, então, que eu senti de falar são a lenda pessoal, a busca e o preenchimento de si, trabalho e propósito,
E o último, o vazio e o esvaziamento de si. O método que eu vou usar para essa fala é basicamente o método que eu trabalho no projeto Legere e Vivere, que eu veiculo nas redes. Esse nome, Legere e Vivere, vem do latim. Se fala, na verdade, legere, mas carinhosamente a gente fala legere. Legere significa ler e vivere significa viver, vivência. Porque a gente acredita que a teoria é importante, mas a vivência, a prática, ainda é a mais importante. E por isso que eu acho que faz muito sentido com tudo que vocês falaram, né, antes da minha fala. Então, já que a vivência é importante, as minhas próprias experiências vividas, empíricas, elas vão ser um fio norteador dessa minha fala e nos tópicos que eu vou discorrer. E para começar, então, eu vou contar um pouco da minha história. Eu divido a minha vida mais ou menos dos 15, 16 anos para antes e dos 15, 16 anos ali para agora. Atualmente eu tenho quase 32 anos. Até os meus 15, 16 anos eu fui um jovem normal, saudável fisicamente e mentalmente, desenvolvendo a personalidade a partir dos condicionamentos da criação dos meus pais, do bairro onde eu morava, dos amigos, daquela cultura local. Mas ali com os meus 16 anos, uma coisa aconteceu que veio mudar muito a minha vida. Eu passei a morar em uma nova casa, continuei morando na casa antiga, mas eu comecei a morar também, passar dias em uma nova casa, em outro lugar. E isso foi um grande choque para mim, cultural, existencial, porque quando eu saí, eu lembro da frase do grande José Saramago, é preciso sair da ilha para ver a ilha. Nós não nos vemos se não sairmos de nós mesmos. Quando eu saí daquela bolha que eu vivia, foi quando eu percebi que eu vivia numa bolha. Eu passei a conviver com outras pessoas, com outro contexto, pessoas diferentes que pensavam diferente, algumas até mais instruídas, que me traziam outros tipos de reflexões e vivências. Eu passei a frequentar outros lugares. E aí, quando eu voltava, né, eu passava alguns dias nessa casa e outros dias na casa que eu cresci. Quando eu voltava, eu começava a achar estranho aquilo que era normal para mim, os comportamentos dos meus amigos, porque eu percebi que eles continuavam vivendo aquela bolha e eu tinha ultrapassado um ponto mais, vendo outras realidades. Nessa época também, eu estava no ensino médio, tive um professor que me marcou muito, o Jorge Calado, que ele falava durante a aula que a gente vive numa Matrix, que o mundo é uma gaiola e que a maioria das pessoas está presa sem mesmo ter noção disso. Eu lembro que ele dizia que talvez um ou dois alunos entendessem o que ele falava. Eu não entendia o que ele dizia, mas eu desconfiava que fazia algum sentido, porque nessa época, e principalmente por essa experiência, eu comecei a questionar o que é realmente verdadeiro. Porque quando eu saí da minha bolha, eu comecei a ver que a realidade é relativa. E nessa época, esse professor começou a me influenciar muito e me ofereceu algumas leituras, como Assim Falava Zaratustra, o filme V de Vingança. Eu comecei a ter um pouquinho de repertório e comecei a questionar cada vez mais o sentido das coisas. E eu fui passando cada vez mais tempo nessa nova casa e menos tempo na casa onde eu cresci até os meus 16 anos, onde eu tinha me formado até aquele momento, a ideia de mundo, quem eu era, ou quem eu achava que era. E eu lembro que cada vez que eu voltava para minha antiga realidade, eu comecei a me sentir deslocado, porque os meus amigos já viviam coisas que, como eu não estava ali mais direto, eu desconhecia. Eles falavam de pessoas e lugares que não eram pertinentes a mim. E eu comecei a me sentir deslocado, ao mesmo tempo que eu estava permeado dessas reflexões existenciais. Eu tinha 16 anos. E eu lembro que uma vez a gente estava numa roda de conversa entre os meus amigos e eu me senti completamente deslocado. Eles estavam falando exatamente de saídas e festas e pessoas que eu não sabia quem eram, porque eu não estava mais vivendo aquilo ali, e eu estava com outros anseios. E eu lembro que eu me senti muito deslocado, quase que excluído. E eu lembro que esse dia me marcou muito. Eu tive um impulso
no meio dessa conversa, dessa roda, eu tive o impulso de agir de uma forma e pela primeira vez eu percebi que eu me observei por fora, como eu nunca tinha feito, ou pelo menos me notado alguma outra vez. Eu acho que eu sempre vivi no automático. E eu me notei como se eu me visse por fora, eu atuando, tendo aquela atitude de impulso. E o que eu fiz, na verdade, foi ter uma atitude condicionada exatamente ao padrão de comportamento daqueles meus amigos para tentar fazer parte do bando, para tentar ser reintegrado. E essa autoobservação, essa voz perguntou assim: por que eu fiz isso? E na hora eu respondi: eu, eu encenei, eu tentei vestir uma máscara, eu forcei uma atitude para estar dentro, integrado das dinâmicas de comportamento daqueles meus amigos. E só que isso me causou um estranhamento muito grande, porque nesse momento, talvez pela primeira vez eu percebi que eu tinha sido falso, eu não tinha sido original, eu tinha sido inautêntico nesse momento. E eu voltei para casa, para minha antiga casa, primeira, com esse questionamento, com essa angústia do... Naquele momento, eu me dei conta que eu não fui eu. E a partir daí surgiu uma pergunta que me destruiu, que foi: se eu não fui eu fui inautêntico, então quem sou eu de verdade? Quem realmente eu sou? E eu fiquei transtornado quando eu notei que eu não sabia responder quem eu era. E aquilo me deu uma angústia, porque eu pensei, como que por 16 anos eu me apresentei nos lugares e, na verdade, me dizendo que, olá, eu sou o Lucas, mas eu, no fundo, nunca soube quem eu era, verdadeiramente. Eu percebi pela primeira vez que havia uma fronteira entre aquela casca superficial do Lucas, com 16 anos, que tinha certos gostos e comportamentos, e filho do Paulo e filho da Maria. Existia uma outra dimensão mais profunda minha, um outro eu, alguns chamam de eu maior, que eu percebi que existia essa dimensão, mas eu não conseguia explicar, eu não sabia, eu não entendia isso. E essa dúvida continuou por longos dias, ao mesmo tempo que eu continuava a ter mais reflexões. Quem sou eu? Cara, eu não sei responder. E eu falei para os meus amigos, um dia, eu chamei um, perguntei para ele, cara, quem você é, além do teu nome e das coisas assim que tu gosta? Tu por dentro, assim. E aí, obviamente, tá maluco? E que tá ficando doido? Pergunta idiota. Perguntei para meus pais, para alguns adultos, e as pessoas só sabiam dizer, ah, pô, meu nome é fulano, tu me conhece a vida inteira? E eu perguntava, tá, mas mais profundamente do que isso? Tira o teu nome, tira, sei lá, o teu trabalho, quem você é, essencialmente, e ninguém sabia responder. E aí eu comecei a desconfiar que, como eu naquele dia fui inautêntico, eu tive aquele impulso de agir como um personagem igual ao meio para estar integrado. Eu comecei a perceber que meus amigos faziam isso com frequência. Eles tinham atitudes que eles sabiam que aquela atitude seria respeitada pelo meio. E eu percebi que os adultos também faziam isso. E eu comecei a desconfiar que o mundo e a vida eram um grande teatro, uma grande farsa. E que a maioria das pessoas estava vivendo sem saber quem elas realmente eram, inclusive eu. E nesse momento, essa pergunta começou a me perseguir todos os dias, e aí foi aprofundando outras perguntas como, eu não sei quem eu sou realmente, verdadeiramente. E o que que é a vida? O que que é o mundo? Por que que eu estou aqui? Por que que eu nasci?
qual o sentido disso tudo? E eu não tinha resposta de nada. E todas as vezes que eu voltava para a roda dos meus amigos, eu continuava a me sentir deslocado e começava a sentir um quase um certo desgosto, no sentido de que aquilo não era mais o suficiente para mim. Eu estava sentindo uma ânsia, e isso já era o princípio do meu despertar espiritual, uma ânsia de entender questões mais profundas da vida que, infelizmente, ninguém entendia e ninguém tinha naquela época. E eu era muito novo para lidar com tudo isso. E aconteceu que eu lembro que na época eu tive contato com o texto do Osho, com Alan Watts, e nessa época eu comecei a não sentir vontade de encontrar os meus amigos, de ter vida social. Eu comecei a me isolar. Eu comecei a não estar nos meios e, e quando eu estava, eu ficava cansado e eu sentia, cara, eu não sei o que que é, mas existe algo aí que eu não sei, mas que está em algum lugar que eu preciso saber, eu não sei como. Aquela vida que eu tive até aquele momento não fazia mais sentido para mim. Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu só tinha 16 anos. Eu, na época, eu saía com identidade falsa para festa, ficava louco. É essa fase da vida. E eu ficava, cara, era para eu estar curtindo. Por que que eu tô com essas questões? Mas elas foram ficando cada vez mais fortes, a ponto de eu não conseguir negar. E eu comecei a me isolar. Eu comecei a me isolar, comecei a tentar entender sozinho, sem referência, me isolei. E eu comecei a não ter vontade de sair. Nessa época eu já tinha sido aprovado no vestibular, em letras, na UERJ, que começaria em setembro de 2013. E eu simplesmente sumi do mundo. As pessoas não me encontravam. E eu fui entrando num casulo, num buraco. Eu fui ficando deprimido, triste, me sentindo estranho. E eu já estava no princípio de uma depressão. Os meses foram passando e essas questões continuavam. E eu lembro de uma vez eu conversar com meu pai e dizer: pai, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu não estou bem. E aí meu pai chegou para mim e falou: eu acho que você está com depressão. E o fato curioso é que meu pai tem, minha mãe, meu irmão, vários familiares têm depressão, tomam remédio até hoje. E aí quando eu me vi, eu estava num consultório de uma psiquiatra e dizendo para ela: olha, tudo começou quando eu comecei a perguntar quem sou eu, e eu não tinha resposta. E eu comecei a suspeitar que a vida era muito mais do que as rotinas robóticas e repetitivas e assuntos superficiais que as pessoas falavam. Eu falei para ela. E eu lembro dela me dizer assim: isso é coisa da juventude, isso passa. E ela me deu um antidepressivo e falou: olha, a partir de hoje você vai tomar uma pílula por dia. E isso aqui vai garantir a tua qualidade de vida, que isso é o mais importante. Pois bem, saí de lá tomando as pílulas, mas aí de fato eu descobri que eu estava com depressão, e aí fazendo uma conexão com a alquimia, eu estava no estado da nigredo, que é o estado de chumbo, da ignorância, do peso, da sombra, que muita gente fala. E, e na verdade, mesmo tomando antidepressivo, eu fui descendo mais ainda nessa sombra, né? Eu fiquei refém dos meus próprios demônios, que é a depressão. Os meses se seguiram e eu fui descendo cada vez mais no calabouço, até um ponto que eu estava vivo, mas apenas existindo. E eu lembro que num dia, das fases mais brabas assim da depressão, eu estava deitado, eu dormia 5 horas da manhã, acordava 2 horas da tarde, não tinha sono, e eu lembro que um dia eu estava deitado na cama, era de tarde, e eu estava no fundo do poço, perdido. Meses haviam se passado, e nesse dia eu me iluminei. Eu vi uma luz
depois de meses eu lembrei, cara, tudo isso começou quando eu percebi que eu não sabia quem era eu. E eu tinha perguntas e anseios existenciais que eu não conseguia responder. Qual é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? O que significa o mundo, estar aqui, a existência? E aí eu percebi, bom, tudo isso que eu estou passando, essa fase de Nigredo, ela tem a ver com essas questões. E eu nunca tinha parado realmente para tentar responder quem sou eu de verdade e qual é o sentido da vida, que é o tema dessa palestra. E aí, pela primeira vez na vida, eu reconheci algo muito profundo, que foi a máxima socrática. Eu só sei que nada sei. Pela primeira vez eu percebi que eu era um completo ignorante. Eu não sabia minimamente quem eu realmente era, profundamente era. E eu não sabia minimamente o que era o mundo e qual é o sentido da vida. E eu associei que eu vivia em plena ignorância, eu era um completo ignorante. E aí eu tive uma grande luz. Se eu minimamente descobrir quem eu realmente sou e o que é o mundo e qual o sentido da vida, se eu minimamente me tornar menos ignorante, talvez essa fase de sombra, de escuridão, de véu desapareça e a depressão suma. E aí foi nesse dia que eu me tornei um buscador. E eu tinha 17 anos. Uau. E nesse momento que eu decidi começar a minha busca e a minha jornada espiritual, tudo para me curar da depressão, foi nesse momento que eu entro agora no primeiro tópico. Foi quando eu entrei, de fato, na minha lenda pessoal. Quando eu decidi me tornar um buscador. A lenda pessoal é o caminho único que cada ser humano tem. Todas as pessoas que estão aqui, a gente está compartilhando as mesmas reflexões, mas cada um tem um caminho diferente. E tem caminho para todo mundo. Mas a lenda pessoal, ela sugere que você está vivendo a tua própria verdade. Então, a lenda pessoal, ela requer, é pré-requisito para ela o autoconhecimento. Existe uma necessidade espiritual e existencial da humanidade que não é de hoje, é antiga, de autoconhecimento. Vários pensadores de épocas e lugares diferentes levantaram a importância do autoconhecimento. Para retomar Sócrates, a famosa frase, conhece a ti mesmo. Essa frase ela é perfeita e cirúrgica, porque quando ele diz conhece a ti mesmo, isso já sugere, para você ter que se conhecer, isso sugere, naturalmente, que você não se conhece. E essa frase do Sócrates é cirúrgica porque ela revela uma grande verdade. O autoconhecimento não é dado, não é posto e não é gratuito. Ele é conquistado, ele é realizado. O autoconhecimento é uma jornada existencial espiritual do ser humano, desde sempre, para realizar aquilo que ele é, para se conectar com o seu eu maior, com o self. Sócrates, por exemplo, reconheceu isso. O filósofo Martin Heidegger, na obra Ser e Tempo, ele diz que o ser é um ser lançado no mundo. A gente surge no mundo e é um ser com os outros. E na dimensão do ser, existe o ser si mesmo. E quando o ser ele vai contra a sua essência, ele se torna um ser inautêntico. Aquele Lucas que tentou se enquadrar no grupo de amigos vestindo uma máscara, agindo com comportamentos condicionados e já conhecidos para ser aceito, eu fui inautêntico. E quando eu vou em direção oposta ao que eu realmente sou, à minha essência, o resultado disso, diz Heidegger, é a angústia. O filósofo cristão
Søren Kierkegaard, de forma parecida na obra O Desespero Humano, ele diz que todo ser humano tem uma essência, que é como uma semente divina, que é aquilo que você realmente é. E quando o ser humano, como Martin Heidegger diz, quando o ser humano ele decide trilhar um caminho que vai contra a sua própria essência, ele cai no desespero. A obra se chama Desespero Humano. O desespero humano é um grande sintoma da própria humanidade fugindo de si mesma, fugindo dessa jornada do autoconhecimento que não é dado, é conquistado. O autoconhecimento não é fácil, ele requer esforço, é um trabalho, é um serviço templário do nosso próprio templo. E por último, o grande mestre, psiquiatra suíço, Carl Gustav Jung, criador da psicologia analítica, que eu estou estudando e trabalhando com isso atualmente também, ele divulgou o conceito de individuação, que não tem relação com o individualismo. Individuação é exatamente a ideia parecida com lenda pessoal. É o caminho que é único, é um caminho seu. E a individuação, defendida por Jung, certamente é uma das maiores tarefas ou missões que a humanidade que nós temos, que é seguir o seu caminho e tornar-se na vida quem você realmente é. Então, esse foi o primeiro tópico, um padrão existencial importante, que é seguir a própria lenda pessoal. Para isso é importante trilhar a senda do autoconhecimento. Então, eu tinha 17 anos, perdido, ignorante, não sabia minimamente quem eu era, e minimamente o mundo no qual eu vivia, o sentido da vida. E eu decidi, então, buscar, e eu fui atrás. A minha grande intenção primeira, na verdade, era me curar da depressão. Mas, nesse momento, eu pensei, eu não tenho nada a perder. Eu só existo, eu não estou vivendo a minha vida. O que custa? E aí eu me tornei um buscador e eu fui atrás. E eu dei a cara no mundo. E eu bati em muitas portas, pisei em muitos templos. Eu fui para a igreja esperando uma cura. E eu frequentei durante anos a igreja católica, a evangélica. Fui em vários cultos, em igrejas diferentes. E fui pensando assim, eu quero me tornar cristão. Eu fui aberto. E eu frequentei durante anos. E eu não senti essa sensação. Me encontrei. Eu sou cristão. Mas eu aprendi muito. Então depois vamos lá, a busca continua. Entrei na Umbanda e me consultei com os orixás, todos os orixás que existem, fui em todas as linhas de entidade, tomei passe, eu fui em um monte de terreiro, fiz trabalho, já toquei até atabaque para a entidade. E eu fui aberto, talvez eu seja um bandista, talvez eu seja um médium de incorporação, mas eu também não senti esse chamado. E eu concluí, não sou um bandista, mas eu aprendi muito. E de repente eu me deparei com o xamanismo, eu falei, é claro, eu sempre fui apaixonado por floresta, meu pai sempre me levou na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, desde criança. É claro, trocar com os povos indígenas, na mata, consagrar as medicinas da floresta. E eu comecei a estudar xamanismo e consagrei a ayahuasca com os Yawanawá, com o Xanenawa, consagrei rapé, sananga. Aprendi muito, mas de novo, eu senti, eu não sou xamânico. E eu continuei. E aí eu fui para o budismo, eu me filiei a uma tradição zen budista do Rio de Janeiro, eu frequentei diversos templos, eu fiz o retiro Vipassana, 10 dias em silêncio, 10 horas de meditação por dia. Eu comecei a praticar yoga, conheci ashram, fui em diversas escolas, comecei a ler os livros. Depois eu fui para o hermetismo, Kaibalho,
tive contato com a escola espiritual, a escola mística da Rosa Cruz, Helena Blavatsky, Gurdjieff e outras tradições. Eu em nenhum momento, taoísmo, como está aqui esse símbolo lindo, mas eu aprendi com todos eles, mas em nenhum eu falei, poxa, eu me achei. Eu não sou taoísta, eu não sou yoga, eu não sou budista, eu não sou cristão. Mas eu aprendi com todos eles. E aí, de repente, eu percebi que, além da fé, já que a fé, eu não me encontrei na fé, existe um mundo subjetivo. Eu fui para a filosofia. Eu comecei a estudar os clássicos, Sócrates, Platão, Aristóteles, os pré-socráticos, existencialistas, Sartre, Heidegger, Albert Camus, Voltaire, Descartes, os estoicos, Byung-Chul Han, Kierkegaard. E aquela questão do sentido da vida e aquele obscurantismo de ignorância que eu tinha começou a desaparecer. E, de fato, eu não me curei da depressão, mas eu comecei a ser maior do que ela. E eu já estava na faculdade de letras, e aí eu tive contato com os clássicos, Dostoiévski, Tolstói, e eu percebi que aquelas perguntas que eu tinha, qual o sentido da vida, o que eu estou fazendo aqui, que as pessoas que eu convivia estavam se lixando para isso, e eu me sentia louco. Eu percebi que várias pessoas na história da humanidade tiveram as mesmas perguntas, e eu me senti menos só. E na faculdade eu tive contato com pessoas que pensavam igual, buscadores, e li os grandes clássicos. Depois eu fui, mas eu vivo no mundo, esse mundo material, eu vivo no Brasil, esse país me influencia. Qual a história do país? E fui estudar a história do Brasil, e fui estudar a história do mundo, pré-romano, Idade Média, Idade Moderna, Renascimento, Iluminismo. E com tudo isso eu não estou querendo pagar de sabichão, o cara sabe muito, de forma alguma. Só estou querendo elaborar que eu era um grande ignorante e refém da depressão. E eu fui um buscador voraz de tudo que eu tinha em minhas mãos. E, de fato, eu me curei da depressão a partir do autoconhecimento e a partir da busca, e sou uma prova viva que o autoconhecimento, a espiritualidade, ela cura e faz parte do nosso processo. E nesse momento, já estava com 28 anos, alguns anos atrás, adulto, e esse foi o segundo tópico, a busca e o preenchimento de si. Qualquer buscador, qualquer grande personalidade que você for ver na história, ele trilhou a sua lenda pessoal e ele trilhou o caminho de busca, independente do caminho, se ele foi budista, se ele foi um filósofo. Existe a necessidade da gente buscar, de se alimentar de conhecimento e autoconhecimento. E aí eu já tenho 28 anos formado, e nesse momento curado da depressão, agora eu sabia minimamente quem eu era, e minimamente que mundo era esse no qual eu vivia, e minimamente qual era o sentido da vida e da minha vida. Eu já sabia o que eu não era e o que eu não amava, o que não vibrava no meu coração. E isso já é gigante. E aí eu entro no terceiro tópico do padrão existencial, que é o trabalho e o propósito. Eu poderia acrescentar também o serviço. Existem pessoas que eu já ouvi reclamar de trabalho. Trabalhar é chato, não queria fazer nada. E eu acho isso um absurdo. Trabalho dignifica a vida humana. Eu fico pensando, por exemplo, tudo bem, se a gente não vivesse numa civilização, o mundo voltasse para a floresta, no mínimo, você ia ter que construir uma casa, você teria que caçar, e se não quisesse pegar os bichinhos, no mínimo ia ter que colher frutas, e o mais trabalhoso, cuidar da terra, agricultura, trabalhar com enxada. Tem mais coisa mais cansativa e trabalhosa do que cuidar da terra. A vida é trabalho. Mais do que isso, o coração, o meu, de todo mundo que está aqui presente, está batendo. Desde o dia que você nasceu até hoje, seu coração nunca parou de bater. O teu coração trabalha e ele não tira descanso. 24 horas por dia, por toda a sua vida. O seu coração trabalha por você.
O seu sangue circula da ponta dos dedos dos seus pés até o seu cérebro, levando nutrientes, sais minerais e oxigênio. O teu corpo trabalha todos os dias para que você exista. O corpo é o presente divino, é o próprio divino te dando a oportunidade de realizar a tua própria obra. E como eu vou querer não trabalhar? Como eu não vou querer servir e oferecer para o mundo tudo que eu recebi? Mas nós somos seres subjetivos, profissões liberais, existem inúmeras profissões. E esse é um grande drama da sociedade. A maioria das pessoas, seguramente a gente pode afirmar isso, nunca trilhou, nunca entrou no processo de autoconhecimento. E talvez, com os avançados, nunca iniciou a sua própria lenda pessoal. Lembrando do gato, o grande filósofo da Alice no País das Maravilhas, que ele perguntava onde ela ia, ela dizia que não sabia, o gato dizia, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. E uma pessoa que não está na sua lenda pessoal e não está na senda do autoconhecimento, ela não está conectada com a maior bússola que existe, que é o próprio coração, o centro crístico do ser humano. E ela vive em desespero do Kierkegaard e na inautenticidade do Heidegger. Ela vive uma vida que não é a vida dela, que não vibra com a sua alma. E essa pessoa, por não se conhecer e não conhecer o mundo, ela é refém do que o mundo apresenta. É como uma folha que é levada pelo vento. E, infelizmente, essas pessoas são levadas para lugares que elas não querem. E um grande drama da sociedade, portanto, é que, por falta de conhecimento, milhares de pessoas estão fazendo e trabalhando com algo que detestam. E, por isso, fornecem um péssimo serviço. Por falta de autoconhecimento. E para estar alinhado no propósito, no serviço de alma, como já foi dito, é imperativo o despertar para a necessidade do autoconhecimento. E quando se trilha e inicia a jornada de autoconhecimento, obrigatoriamente o autoconhecimento te levará para a sua lenda pessoal. Porque não tem como você estar conectado com o seu coração e seguir um caminho que é diferente. E esse é o terceiro tópico. O trabalho e o propósito. Até agora, eu arrisco dizer que eu afirmo que todos esses padrões, a lenda pessoal e o autoconhecimento, a busca e o preenchimento de si, e o trabalho e o propósito, eu arrisco afirmar que eles são padrões existenciais que fazem parte da jornada humana. E que estar desconectado desses padrões e desses pilares certamente gera uma vida inautêntica e em desespero e gera uma vida que carece de sentido. E até agora eu fui o protagonista dessa história, eu me dei como exemplo da minha própria jornada, porque foi até onde eu fui e até onde eu experimentei. E a partir de agora, para o quarto tópico e o final, eu não posso afirmar que o que eu falo agora é verdade, porque eu não sei, porque eu não cheguei lá. E daqui para frente, tudo que eu vou falar eu apenas suspeito. O quarto tópico é o vazio. Agora, o herói da história é o arquétipo humano. Não sou eu. Eu fui herói da minha própria história. Todos nós somos heróis das nossas próprias histórias. Esse buscador ele já passou por todas essas etapas. E agora ele já tem 40 anos ou mais. Ele já leu as obras mais importantes da espiritualidade, os Upanishads, os Yoga Sutra de Patanjali, o livro de Mirdhar, o Kaivalya, Tao Te Ching, os clássicos da filosofia, leu as grandes obras da humanidade, já foi em diversas religiões, é o cara versado
E, de fato, é um cara que conseguiu desenvolver um autoconhecimento, mas, ainda assim, ele percebe, eu suspeito, que falta alguma coisa. E ele se pergunta: há décadas eu sou um buscador, eu tenho um acervo de milhares de livros do que as joias mais preciosas que a humanidade produziu, já frequentei diversas religiões. Como que parece que falta algo? Como que eu tenho a sensação que eu ainda não realizei o divino? E esse é o drama, se não de todos, da maioria dos buscadores avançados. Pasme, é saber demais. O grande problema do buscador avançado é que ele sabe demais. Ou pior, é que ele acha que sabe demais. E ele, fazendo uma conexão com o tarô, em cima da sua torre, encastelado, distante do mundo, eu sei tudo. Como que eu ainda me sinto perdido? E esse é o problema. É que ele sabe demais. Eu lembro de uma palestra do Krishnamurti, em que ele dizia que um senhor de 80 anos chegou para ele e disse: Senhor Krishnamurti, eu já li todos os livros sagrados da Índia, da espiritualidade. Eu já participei de inúmeras religiões, de retiros, meditei por diversas horas, já participei de diversos rituais. Passei a minha vida inteira numa busca. Eu já tenho 80 anos e eu ainda não me iluminei. Senhor Krishnamurti, eu já estou com 80 anos e a morte se aproxima. E o meu maior medo é morrer sem ter, de fato, conhecido a tal da iluminação. Quando eu li, e são trechos do livro Lições sobre a Vida, isso me marcou muito. Eu parei nessa parte, nem terminei o livro. Eu lembro também de uma história, uma historinha do Zen budismo, em que um professor universitário, grande, muito versado nas tradições da espiritualidade, de obras complexas, ele vai tratar com o mestre Zen, e ele começa a falar, porque as suas concepções do que ele tinha entendido de obras difíceis e complexas de autores renomados e das obras do que ele entendeu sobre o Zen, ele fala, e ele conclui que mesmo assim parece que falta algo, parece que ele não conseguiu compreender o Zen. E o mestre então começa a encher a sua xícara de chá. Ela começa a encher, o professor estranha, e a xícara começa a transbordar. E aí o professor diz: mestre, por favor, essa xícara ela está transbordando. Pare de encher ela, por favor. E o mestre diz: é exatamente isso. Não cabe mais nada nessa xícara, ela está cheia. E você está igual a essa xícara. Você está cheio demais. Não cabe mais nada aí dentro. É impossível a semente do Zen entrar em você, porque você está cheio demais. Um outro exemplo, e agora para ver se eu consigo arrancar um sorriso do irmão João, talvez ele aprecie esse exemplo. Imagino que no momento que nós estivermos escalando e subindo a montanha escarpada, que é a nossa própria montanha, para chegar no cume de nós mesmos e entrar numa conexão direta com o self, com si mesmo, com quem nós somos, nosso eu maior. Talvez quando a gente chega lá, provavelmente a gente está carregando uma mochila com todos os livros que a gente já leu, porque de fato eles nos levaram pelo menos até o início da montanha. E aí tem um problema, porque a montanha ela vai ficando mais íngreme e difícil de escalar, escorregadia, o ar fica mais difícil de respirar. E o nosso herói, se ele quiser subir carregando essa mochila com todos os livros, que isso simboliza tudo que ele aprendeu, tudo que ele sabe, ele não vai conseguir atingir o topo.
E aí é o ponto que a maioria das pessoas para e vira refém do egocentrismo, do que eu sei. Quando o caminho diz abandona tudo e me segue, que na verdade é o próprio coração, centelha crística no coração irradiando e apontando o caminho, a maioria evita esse convite, porque está apegada ao que sabe, ao que acha que sabe. E o nosso pretenso herói, ele desiste de subir, ele prefere ficar lá embaixo, com todos os seus livros. Eu sou o doutor, eu tenho um mestrado, eu tenho um doutorado, eu sou um conhecedor, sou um professor, sou um palestrante, sou um grande mestre, eu sei muito. Como que eu posso abrir mão do que eu construí por décadas, a vida inteira? A pessoa não consegue se desapegar e fica por ali. De fato, os Budas são raríssimos, porque eu arrisco a dizer que não é para qualquer um. Não é todo mundo que está preparado para subir a montanha escarpada e chegar lá no topo. Porque é muito difícil. O caminho da espiritualidade, as pessoas têm, sabe, aquele um amigo meu que me falava que é o papo gostoso, aquele papo lindo, que também tem, obviamente, a gente se torna um ser mais amoroso e tudo mais. Mas é uma ideia um pouco perigosa e inocente de dizer que o caminho da espiritualidade é como um conto de fadas, porque não é. O caminho da espiritualidade é um caminho muito difícil. E a maioria vai ficando pelo caminho. Porque eu agora esqueci especificamente da passagem bíblica, o caminho é curto e a porta é estreita. Realmente é um funil. Mas se esse herói ele tiver realmente sedento dessa conexão com a totalidade, ele vai doer no coração dele, mas a cada passo que ele der, ele vai ter que jogar um livro fora. E cada vez que ele sobe, ele vai ter que abandonar cada vez mais tudo que ele aprendeu, tudo que ele acha que sabe. E talvez vai deixar as obras mais queridas para o final. Ele vai olhar um Yoga Sutra de Patanjali, um Bhagavad Gita, e vai olhar com apreço, nossa, essa obra toda marcada. Vai doer o coração, mas ele vai jogar, ele vai ver o livro rolando montanha abaixo. E agora ele não tem mais nada. Ele inclusive, abandona a mochila. Agora ele está vazio. E ele consegue chegar no topo. E porque ele não sabe nada, porque ele deixou tudo para trás, ele abandonou o saber, ele não sabe de nada, ele está vazio. E porque ele não sabe de nada, pretensamente, se ele encontrasse o divino no topo dessa montanha, ele teria a atitude mais nobre e com mais discernimento que ele poderia ter na vida. Como ele não sabe nada, que ele abandonou tudo, ele não tem nada para dizer. Ele não fala uma palavra. E ele fica em completo silêncio no topo da montanha, em êxtase, de se conectar com a totalidade, chegar no ápice de si próprio. Pouquíssimos chegaram nesse lugar. Não sabemos se nós vamos chegar nesse lugar. É muito alto. A grande probabilidade é que a maioria de nós não consiga chegar nesse lugar. E é compreensível, porque não é fácil. E é curioso porque eu comecei a minha fala dizendo que o meu caminho começou quando eu realizei a máxima socrática, só sei que nada sei. Percebi que eu não sabia de nada. Eu vim do vazio. E no final da jornada, você chega na mesma conclusão. Eu não sei de porra nenhuma. Você vê que a vida é muito mais
ampla que o entendimento racional não acompanha, ele não consegue explicar. E você começou do zero e você faz essa jornada toda para voltar para o zero, percebendo que você continua não sabendo de nada. E aí eu trago uma última reflexão para fechar esse tópico, que tem uma prática budista em que eles criam mandalas gigantes, do tamanho de uma quadra de futebol, às vezes de um campo de futebol. E é com areia colorida, com várias cores. A vista de cima uma mandala perfeita. Ela é simétrica, que significa que eles fazem meticulosamente. Eles vão enfileirando as areias para formar a mandala. E eles demoram semanas, meses, para construir essa mandala gigante. E depois de todo o trabalho da atenção plena, que é uma prática de atenção plena, meticulosa, quando chega no final, que a mandala está perfeita, completa. Ó, não sei se alguém já conhece isso, sabe o que eles fazem no final. Eles desmancham. Eles desmancham aquela mandala. Desapego à obra, Karma Yoga. E eu relembrando que esse tópico vazio, eu não estou afirmando que nada que eu falei é absoluto, inclusive pode tudo ser ignorado, eu apenas suspeito. Como um trecho do Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, eu quase nada não sei, mas suspeito de muita coisa. Eu suspeito que a vida é como esse mandala. A gente começa aos poucos, vai crescendo, toma forma, alcança uma certa totalidade e se desmancha. A gente começa do vazio e volta para o vazio. Mas eu gosto de pensar também essa ideia da mandala como um mandala de conhecimento. Na vida a gente vai criando um mandala de conhecimento sobre todas essas áreas que a gente estuda. E eu suspeito que na prova final, se é que existe, o teu grande desafio vai ser: abandona a tua obra, abandona tudo que tu sabe, ou tudo que tu acha que sabe, ou quem você acha que é, e se esvazia. Desmancha a tua mandala que tu construiu a vida inteira. Por isso que é difícil. A gente se apega. Não é fácil. E talvez isso diferencie o conhecedor do sábio. Na tradição oriental, se diz que o homem inteligente, todos os dias ele acumula um pouco de conhecimento. E o sábio, ao contrário, todos os dias ele descarta, ele se esvazia mais. E aí, se esse herói ele abdicou das identificações que ele achou que ele era, que ele sabia, e ele se torna vazio, ele começa a se esvaziar, ele não é aquele cara que sabe. Porque esse cara que sabe, quando está no mundo, ele começa a explicar tudo. Ah, eu conheço isso, eu conheço aquilo, e reflete. Ele conhece tudo. Mas o sábio, talvez, ele retorne ao estado infantil, com a inocência de um menino que não sabe nada por estar vazio, que não sabe nada. Ele olha para o mundo espantado e aberto para aprender. O homem conhecedor não se espanta. Tudo é conhecido, tudo é banal. Ele perde a espontaneidade, a beleza.
a poesia, mas eu suspeito que o homem sábio, ele volta para esse lugar infantil e olha para o mundo com uma inocência de um menino que ainda tem muito para aprender e se diverte. E não encerra os seus dias numa cara séria, tentando decodificar o mistério da existência, que a gente nunca vai alcançar totalmente. Então, como eu disse no início, eu não pretendia responder se a vida tem algum sentido ou qual é o sentido dela, mas eu percebi que nas minhas leituras e na minha própria vivência, e eu me dei como exemplo dessa trajetória, existem alguns padrões que fizeram a minha vida ter mais sentido. Não vou dizer que é o sentido da minha vida, mas a minha vida passou a ter mais sentido com isso. Por ter trilhado, aceitado o desafio de tentar me conhecer, trilhado o caminho do autoconhecimento e obrigatoriamente ter começado a senda da minha lenda pessoal. E para isso, me tornar um buscador e beber do mundo, entender o que é o mundo fora de mim, o que é o mundo dentro de mim. E depois de ter absorvido tudo isso, quando eu estava pronto para oferecer algo para o mundo, eu estava alinhado. Eu me tornei professor na área de letras, eu amo literatura. Eu me formei em instrutor de yoga, eu abri uma escola de yoga no Rio de Janeiro, eu criei o projeto Aleger e Viver e atualmente estou estudando psicologia analítica e já atendo pessoas e misturo tudo isso que eu vivi. E eu não acho que nenhuma dessas coisas não faz algum sentido para mim, tudo se entrelaça. E eu sou a própria viva, a prova vida, a prova viva que o autoconhecimento liberta e cura. Não sei se existe um sentido específico para a vida, mas certamente estar desalinhado com esses tópicos que eu trouxe aqui, eu humildemente acho que a vida passa a ter menos sentido. E agora, para finalizar, eu vou terminar com uma frase que eu acho muito bonita, que me marcou muito, eu nunca esqueci, que é: a vida não é uma pergunta a ser respondida, mas um mistério a ser vivido. Ai, que lindo. Gratidão, gente, é isso. Lucas, sem palavras. É até difícil a gente externar algum comentário. Talvez o silêncio reverente seja o mais apropriado para não macular todos os insights reflexivos que a sua fala suscitou em nossos corações. Para mim foi nostálgico porque eu lembrei também da gênese do meu processo, das buscas, dos equívocos. Foi inenarrável. A mochila que a gente carrega, os apegos. Como é que eu vou jogar o livro de Mirdade, Subir na Montanha, o Bhagavad Gita, o Tao Te Ching e outras obras de grande relevância para o nosso processo, mas que, em dado patamar evolutivo, se tornam obstáculos. E o interessante é que a sua fala converge para uma percepção budista do paramita. Todo método tem uma finalidade, é conduzir à margem oposta. Mas depois que a margem é atingida, o método deve ser descartado. Então, sem sombra de dúvidas, os nossos corações foram extremamente edificados. Acredito que você trouxe luz a áreas não lucificadas, não iluminadas. Eu quero te agradecer por ter sido um instrumento da suprarrealidade, um canal, uma flauta nos lábios de Deus, uma harpa dedilhada pelo grande mistério. Só gratidão, nobre companheiro.
Uau! Falar o que, gente? É puro sentir. Eu acho que as palavras estragariam agora tudo, porque é puro sentir. Lucas, você nos fez com que os poros dilatassem e nós pudéssemos absorver essa verdade em nós mesmos. Eu senti assim, eu sendo descascada, desnudada, né, de tantas, às vezes, teorias que nós vamos pegando e degustando e ao mesmo tempo engessando. Existe um engessamento em nossas almas devido a um conhecimento. Sendo que o conhecimento muitas vezes é passado justamente para a gente sentir, para a gente olhar com mais beleza, aguçar as nossas percepções acerca da beleza que é a vida. Lucas, te contradizendo, você deu um sentido gigantesco a tudo. De uma forma filosófica, você tocou as nossas almas, né? E você nos desnudou de conhecimentos e nos colocou para refletir na sutileza do sentir, na sutileza de voltar ao vazio e perceber e contemplar a oportunidade que a vida nos dá no momento presente, que muitas vezes nós não nos permitimos sentir. Então esse sentir que é muito além das palavras, do conhecimento, vinde a mim as criancinhas, essa despretensiosa viver, a alegria de viver, que muitas vezes o conhecimento nos enrijece e nos leva a um engessar da própria vida, da própria existência. Uma bagagem fica tão pesada que a única coisa que nós esquecemos é de nos permitir a viver. E assim você deixou essa mensagem linda, de tamanho conhecimento, mas ao mesmo tempo nudez, de aguçar as percepções acerca do que é mais sensível em nossos corações. Minha gratidão imensa por compartilhar essa filosofia tão linda, um modo de vida tão inspirador. Você foi um instrumento. E eu te pergunto, o que você tirou de você, de verdade, nessa caminhada que te fez tão leve ao perceber a vida com mais leveza e voltar nessa sutileza, apesar de tanto conhecimento? Porque eu sou a minha própria cobaia, né? O herói da história, como eu falei, eu digo herói não no sentido... É no sentido do próprio protagonista da vida, né? E eu chegou num ponto que eu fiquei viciado pelo conhecimento. O conhecimento vicia. Eu lembro que na época da faculdade, eu comecei a enveredar por várias áreas. Antropologia, sociologia, filosofia. E os trabalhos da faculdade você aprende a argumentar. Você escreve artigos. Tem um livro, inclusive, do Schopenhauer, A Arte de Ter Razão. E você começa a ter uma facilidade em construir pensamentos. Você pode falar sobre qualquer assunto, porque você tem base. E aí eu cheguei num ponto que eu percebi que a faculdade estava tirando a minha alma. Por quê? Porque você começa a falar sem sentir. E, em parte, foi um pouco do que você falou. Eu via que muitos professores universitários de literatura, como o Manuel de Barros, que para mim é um grande Buda, poeta brasileiro do Pantanal, um grande mestre, ele dizia, poesia não é para ser entendida, é para ser sentida. E eu percebia que, por exemplo, vários professores, doutores, pós-doutorado, eles falavam de algo poético, de algo que está no campo do sentimento, sem qualquer sentimento, só no campo da razão. E eu fui percebendo que, além disso, o excesso de pensamento, ele às vezes desconecta a nossa conexão com o sentimento, e o que deveria estar tudo integrado é sentir, pensar e agir. Eu cheguei num ponto que eu comecei assim, é como uma droga, inclusive. Eu preciso de mais, falta alguma coisa. E você lê. Eu vou terminar os existencialistas. E a lista é infinita, eu percebi isso. E percebi também, por ler tanto, que no fundo eu comecei a uma hora ler algo que não era inédito.
vários autores de várias tradições falam a mesma coisa. Eu assisti um vídeo no YouTube de um cara que eu nunca vi, mas eu falava, eu já sei disso que ele está falando. Porque o Dalai Lama falou em algum lugar, ou lá no Patanjali falou, o Alan Watts, algum mestre, o conhecimento ele é universal, é a filosofia perene. E aí eu percebi que eu estava chegando num ponto disso que você falou. O conhecimento se torna um obstáculo. E foi quando, inclusive, eu comecei É muito engraçado ter uma sorte, porque quando eu preciso, o que eu preciso vem. As lições vêm, os mestres aparecem. Nesse exato momento foi quando o taoísmo veio surgindo para mim. E uma das grandes leis e ensinamentos do Tao é o que o João, inclusive, em umas reuniões anteriores comentou, né? Qual é o grande valor de um vaso de barro? É o vazio que tem dentro dele. Isso é o mais importante. E eu percebi que eu estava cheio, transbordante, que nem a xícara. Eu era aquele professor universitário da história que eu contei. E eu pensando, cara, e ainda falta algo. E aí eu percebi que talvez não é que eu estava precisando acumular mais. Eu estava precisando abrir mão de mais. E aí de um tempo para cá, eu comecei a diminuir essa rotina, esvaziar mais, ficar mais em silêncio, meditar mais. Que no fundo, para finalizar a resposta, no fundo, no fundo, no fundo, tudo que a gente precisa saber, a gente já sabe. É o que todos os mestres sempre falaram. É só olhar para dentro. Muito obrigada, querido, por nos mostrar e nos inspirar mais ainda essa noite. A sua trajetória, né, desengessa em nós essa vontade de se autoconhecer e se perceber através do conhecimento. Mas um conhecimento sem sentir não faz sentido. Nós temos que nos esvaziar mesmo. Gratidão, viu? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Aqui no chat tá um monte de. Nossa, deixa eu começar a ler. Aí você vai comentando, viu, Lucas? Boa noite. O Neto está transcrevendo a ligação, a gravação. Boa noite, boa noite. Aí a Lidu falou a história de Mirdá, que você estava começando a comentar, né? A história de Mirdá. Nasci nu e voltarei nu. Aí a Márcia colocou: do vazio eu vim, pro vazio eu volto. Aí, lindas reflexões. A Márcia colocou um coração. O André escreveu um texto. Lucas, boa noite. Você ainda sente a dor existencial? Se sim, como faz para transpassar os dias? Se não, o que fez ou o que faz para superar? A sua história é muito parecida com a minha. Já tratei bastante dessas etapas que mencionou em terapia. Acontece um grande alívio, mas quando menos espera, a angústia volta. Como desconstruímos nossa mandala? Como você fez? Muito obrigado. Esse é o André. Bom, André, então, eu acho que grande parte da minha angústia é exatamente o que os autores que eu trouxe eles apontaram, né? O Heidegger, quando ele fala da inautenticidade, e o Kierkegaard, ele fala do desespero humano, o preço de estar distante de si próprio é exatamente a angústia. Eu, particularmente, na minha experiência, na verdade, eu entrei em depressão ali com os 16 anos, e 17 foi a depressão profunda, quando eu estava no fundo do poço, quando eu comecei a tomar remédio. Eu tomei antidepressivo por uns 6 anos, cara. E a depressão, ela não, quem dera, ela não saiu de uma hora para outra. Eu sofri uns 8 anos com depressão. Eu senti uma angústia, como Jean Paul Sartre diz, a náusea de, nossa, o absurdo do Camus. Eu tento achar um sentido, mas esse sentido parece que sempre que eu chego perto ele foge, e aí eu sinto essa angústia do absurdo. E só que, cara,
eu tinha uma meta muito forte, assim, de me curar da depressão. Então, eu acho que eu caí 1000 vezes e levantei 1001. E eu digo que o caminho, de fato, não é fácil. Mas se você acreditar na jornada de coração e seguir, não tem como. Não tem como. A alma, eu me curei da depressão. Eu não foi uma depressão boba. Minha família toda tem depressão, toma remédio até hoje. Então foi pesado, mas eu perseverei. Depois, se você quiser, você me segue no Leger e Viver, que eu tenho alguns vídeos que eu fiz relatando exatamente, especificamente, com mais informações sobre essa época. E tem um vídeo que eu falei que foi: se você está atravessando o deserto, não pare de caminhar. Porque nos anos de depressão, o que eu sentia é como se eu estivesse andando no deserto, procurando oásis. E eu andava, 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 e nunca encontrava. Um dia eu encontrei. Então, qual o sentido da caminhada? É caminhar. E aí o que eu te digo é: continue na busca. Caia 1000 vezes, levante 1001. Talvez na milésima, assim, eu caí 1000 vezes e levantei 1001. Talvez você possa cair 20 vezes. Na 21ª, você não vai cair mais. Porque a cada passo da jornada, comigo foi assim. Eu fui me fortalecendo cada vez mais. E uma das coisas que mais me enriqueceu foi saber o que não é verdadeiro para mim. Às vezes a gente fica muito fissurado: qual é a minha verdade, qual é o meu lugar. Mas às vezes é muito importante saber simplesmente qual não é a tua verdade e qual não é o teu lugar. Porque é como se fosse um esquema de eliminação. Vai te sobrando cada vez mais a tua verdade. E nesse lugar da nossa verdade é paz de espírito, irmão. Esse lugar de verdade é paz de espírito. É, sabe, eu lembro que teve uma época que eu estava tão conectado comigo mesmo que quando vi uma ponta de angústia, eu percebi que eu comecei a me curar da depressão quando eu comecei a sorrir do nada. Comecei a rir assim. Eu falo: tu não me pega mais. Eu não sou mais refém, eu não estou perdido no mundo. Então eu só diria isso, assim: continua na caminhada e cada vez mais próximo da tua verdade, com companhias, com trabalho, com hobbies, tudo isso é alimento para a alma. E se você quiser, me manda uma mensagem no Legeiro que eu te mando um conteúdo que é mais sobre isso. E acrescentando, Lucas, a sua fala, eu me lembrei de uma frase do Thoreau, que ele diz que a felicidade é como a borboleta. Quanto mais você a persegue, mais ela se distancia. Mas em dado momento você se distrai e ela pousa em seu ombro. Então eu acredito que é mais ou menos isso. As Pô, melhores coisas acontecem quando estamos distraídos, é quando você relaxa, é quando você se lança de forma irrestrita ao processo, sem expectativa de resultado. é, você citou o Thoreau. O Walden é uma bíblia para mim. É um dos autores que eu mais gosto. Acho que a gente chegou até a trocar sobre isso. E o Thoreau, ele era grande amigo do Emerson, que criou o movimento transcendentalista, e ele ficou numa cabana por 2 anos de frente para o lago, que é o Lago Walden, que deu o nome da obra, né? E essa experiência da simplicidade, eu acho que gerou isso para ele. Perceber que eu não preciso de muito para ser feliz ou achar essa felicidade. Ele acordava de manhã, ia no lago, limpava o rosto, e aquilo era encontro com Deus. Coisa linda. E o interessante em relação ao Thoreau é que hoje eu abordei, né? Eu conversei com uma pessoa em situação de rua, e por sinal um cara muito culto, e ele falando que estava em situação de rua por opção, que ele resolveu ser hippie e viver da arte, coisas nesse sentido. E começou a falar que ele se sentia um cara milionário e verbalizou que algumas pessoas passavam de carro e sentia inveja dele estar relax, às vezes dormindo no papelão. Aí eu citei uma frase do Thoreau para ele, né? Que o homem mais rico é aquele cujos prazeres são os mais baratos. Aí ele, Thoreau,
é europeu esse filósofo? Eu falei, não, é americano. Eu falei, poxa, você é há 25 anos hippie, ainda não conhece a Bíblia dos hippies? Aí ele falou, cara, você não tem como me presentear com essa obra? Aí na hora eu entrei ali no Mercado Livre, comprei, vai chegar sexta-feira, e como ele estará aqui na cidade ainda, eu vou presenteá-lo com o Alden. Cara, que Eu lindo, que acredito que vai lindo, ser muito bom para ele, para os que lindo. insights. Ai, Que que legal, bacana. legal E isso demais. aconteceu hoje, coincidentemente. Olha, não é coincidência, João, não é coincidência. Aí vamos continuar. Obrigado. Aí o André mesmo, né? Obrigado, mestre João, falando com você. Aí depois é a Lidu, o silêncio é o mais pertinente depois dessa partilha. Reverência de novo a sua palavra também, João, a Lidu. Aí depois a Márcia Cavalheiro, a travessia do rio é sem bagagem. Gratidão imensa pela partilha. Depois a Ivanilde, gratidão. A Ju, gratidão. Lidu, imensa gratidão. Lucas, a Mar. Ô, Mar, você não quer falar? Abre seu microfone, Mar. Você quer que eu leia? Pode? Pode? Aí. Pode ler e aí eu falo. Pode falar, querida. Não, então, Lucas, que delícia ouvi-lo, né? E reforçou muito aqui para mim de que realmente a gente não precisa saber de, não sei se de absolutamente nada, mas que não há necessidade dessa cobrança, né? Eu até andei falando com a Ana essa semana que eu tenho, não quero deixar de ter, mas tenho me desligado um pouco até das redes sociais, porque eu percebo que tem me incomodado muita coisa, né? Aos meus olhos, ao meu conhecimento, eu só estou falando da Maurícia, eu vejo muita inversão de valores, né? E aí todo mundo se vitimiza, e aí se alguém coloca, ergue uma bandeira, e essa pessoa, quando polariza, acaba ganhando atenção, e a lei favorece, enfim, né? Coisas do que eu busco, e aí no meu intelecto, né, limitado, eu acabo julgando e me incomodando, então eu tenho me afastado. E aí hoje você me lembrou realmente de que é tão mínimo que a gente precisa, é só lembrar de que a gente tem uma criança interior aqui que é só brincar. E quando a gente está bem, quando a gente é uma criança de fato, aceita essa criança dentro da gente, a gente não precisa nem de brinquedo, né? É só brincar, é só brincar. Então eu agradeço por você ter pego nas nossas mãos aqui, sabe? Fez uma ciranda, levou a gente, nossa, para cada caminho. Eu sou criança, eu não sei qual é, não tenho nome para isso, mas eu tô amando brincar aqui com vocês. É isso, Lucas, obrigada, tá? O meu céu não seria o mesmo sem vocês, porque é tanta estrela aqui, gente, que coisa mais linda. Ai, a Maia é maravilhosa. Oh, Ah, eu lembrei você falou, eu lembrei de um trecho de uma música que eu gosto muito, de um grande ídolo que eu tenho na música, que é o Lenine, e tem um trecho de uma música que inclusive se chama Simples Assim. Ah, O refrão maravilhosa. dela eu ando em busca dessa tal simplicidade. É, não deve ser tão complicado assim. É, se eu acredito, é minha verdade. É simples assim. É simples, né? Lindo, lindo. Obrigada por brincar e recitar ainda poema. Ah, que lindo. É isso. A simplicidade é a maior riqueza, né? Vindo de generosidade, então, coisa mais linda, coisa mais rica. vamos lá. A Marcele, ela escreveu que mensagem, né? Ela, Marcele. Aí, foi você que respondeu, Lucas, Legere Vivere? Foi, né? Foi, foi. É. Então você já viu da Iole? Eu não Iolene? sei. Muito interessante sua busca, história de superação e da depressão. O que você observa na sua busca por Deus? Ou você chama de sagrado? Onde toca o amor do mistério e onde toca, se toca. Deixa eu ver, deixa eu baixar mais. Uma tentativa de organizar o caos que nos habita? Ela perguntou. O que você observa na sua busca por Deus, ou você chama de sagrado, onde toca o amor, o mistério, onde toca, se toca. Uma tentativa de organizar o caos que nos habita? Olha, Iolene, eu falei que eu fui em diversas tradições da espiritualidade, frequentei diversas religiões. A igreja
a Umbanda e experiências totalmente diversas. E é quando o pessoal me pergunta, às vezes, no Legere, né, que eu falo de espiritualidade, as pessoas acham que eu sou espírita, alguma coisa, e aí falam assim, qual é a sua religião? E eu sempre respondo, todas elas ou nenhuma. Eu tentei ter, eu não sou contra a religião, eu aprendi muito, mas é uma coisa curiosa, porque, embora eu não tenha religião, isso não significa que eu seja ateu. Ao contrário, eu sou um grande crente. E não porque eu sei o que é Deus, que eu penso até, eu lembro do Lao Tse, no Tao Te Ching, quando ele diz: o tal que pode ser descrito não é o eterno tal. Eu acho um grande crime tentar conseguir resumir a grandeza de Deus numa frase. É inconcebível. Ah, mas eu acho que eu tive contato com Deus por meio direto das suas obras. E eu acho que o que me incomodava, e ó, isso daí é o meu caminho, é que eu queria sentir o contato direto com a fonte. Eu gostava de ouvir pastores ou falar com pessoas de diversas religiões, mas eu queria sentir a fonte direta. E eu até hoje eu suspeito que o ato de fé, na minha humilde opinião, mais sincero e verdadeiro, é aquele que ninguém está vendo. Porque ser bonzinho ou mostrar fé em público é fácil. Eu acho que o maior ato de fé é você estar sem um cordão, sem qualquer objeto, você sozinho no seu quarto, sem ninguém te vendo, e você se conectar ali verdadeiramente com o divino. E eu tentei fazer isso, e eu acho que, de alguma forma, eu pude sentir pelo menos alguma irradiação. E quando eu falo por meio das suas obras, a la Spinoza, é que a minha igreja, de fato, verdadeiramente, quem me acompanha no Legere sabe disso, é a natureza. Então, quase todo domingo, eu estou na Floresta da Tijuca, que é uma das maiores florestas urbanas da América Latina. Aqui no Rio de Janeiro, que eu já convidei o João, estou esperando ele vir. E lá, quando eu não estou só passeando, eu vejo Deus ali. Eu vejo aquela floresta gigante. Eu surfo também. Eu surfo no Recreio dos Bandeirantes, especificamente minha prancha fica lá, e uma experiência que eu Ô, gosto Lucas, muito. o Vasudeva, eu acho que ele está presente aí. E foi o palestrante do evento da noite anterior. Ele surfa no Recreio, se não Opa, me falha a memória. marcar uma Na caída. prainha. Ele mora perto da prainha. Pô, então, é perto de onde eu surfo. Eu surfo do lado da Pedra do Pontal. E, cara, Bacana. quando eu tô lá no fundo do mar, porque lá o pico que a gente chama é bem fundo no mar, bem fundo. Eu gosto de ir, todo mundo fica numa linha, né? Que é exatamente o lugar das ondas. E aí eu gosto de ir mais fundo ainda. As pessoas ficam me olhando assim, meio, cara, o que esse cara tá fazendo? Eu vou lá pra dentro, cara. E é absurdo. O surf é um dos esportes mais espirituais, porque aí você olha pra areia, é um burburinho que vem diminuindo. A voz meio abafada, até chega a quase nada. Aí você vira pro oceano, e aí tu olha aquela imensidão na tua frente. Cara, eu me sinto tão pequeno. E assim, surf, tu não surfa de terno, de roupinha bonita. Se surfa com uma roupa simples, não importa quem você é, a tua profissão, quanto tu ganha. E eu tenho uma sensação ali do vazio. Eu olho aquela imensidão do mar, eu olho pro céu. Cara, e eu já senti isso várias vezes assim. Deus está aqui. Isso aqui é divino. Sabe, o mar gigante, eu olho para baixo, sabe quanta tonelada de ar, quantas vidas lá fora e os pássaros correndo. Eu olho para isso e eu falo, como que eu não posso? Eu não digo acreditar, sentir o divino. Para finalizar, eu lembro o Jung, o criador da psicologia analítica, numa entrevista, perguntaram para ele: você acredita em Deus? Ele respondeu: eu não acredito, eu sei. Perfeito. Ô, Lucas, Ana, só um minutinho.
Você conhece esse livro, Conversando com Deus? Não. Olha, todos vocês, eu acredito que vão amar. Não é do Lucas porque não tem o nome dele aqui, mas é bem a tua história, assim. E é a coisa mais linda. São 3 livros. É o um, esse daqui é o Eu um, tem o tenho, dois Mar, e o três. Você tem, João? Você já mas eu leu? não li ainda. Eu tenho a Ah, coletânea João, toda. pode ler. Dá até para a gente fazer também estudo, viu? É lindo. Essa Bacana. aula de hoje, Ai, que de lindo. Lucas. Gratidão pela indicação. Vou anotar, conversando com Deus. Obrigado pela São indicação. 3, tá? Lindo. Então, aí depois, tem aqui, ó, o André, obrigada também, viu, pela participação. Não sei se ele está aqui ainda ao vivo com a gente. Depois, Ju dos Santos, ela escreveu: Lucas, eu te sigo há 2 anos e me sinto muito agradecida por essa live. Aprendo e guardo profundamente as tuas palavras. Eu honro a tua existência. Gratidão. Namastê. Essa foi a Ju dos Santos. Gratidão, Ju. Acho que é do desde Matrix Tarot. Que só tá a Eu Ju dos acho. Santos no link. Mas, de qualquer forma, fico muito feliz que o projeto possa agregar aí na sua jornada, Ju. Um abraço. É isso, gente. João, quer falar mais alguma coisa? Vou agradecer, Lucas, pela sua receptividade, pela sua entrega, pela sua disponibilidade e por tanto amor, né? Por tanta generosidade, por tanto silêncio vertido em palavras. Gratidão, irmão. E que o nosso próximo encontro seja presencial. Tamo junto. É verdade. Nossa, Lucas, quanta gratidão, viu, por esse tamanho de generosidade que você teve com a gente hoje, de compartilhar essa filosofia tão linda de vida, a tua própria vida, né? Que é lindo esse legado que você está deixando para a humanidade. Gratidão, viu? Gratidão. Amanhã, gente, o último dia do Reconnect, né, João? Amanhã. E vai ser com o Liberal. Vai ser um assunto que vocês vão gostar pra caramba. A gente vai estar todo mundo junto. Contamos com vocês, né? Todo mundo junto amanhã. Mentes leves, corações abertos, né? Sentindo e vibrando. Gratidão, uma excelente noite. Muito obrigada, Lucas. Vamos seguindo juntos. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Boa Gratidão, noite. gente. Boa noite.